Ok, alunos, vamos lá iniciar mais uma aula aqui, 7º ano, trabalhando o relevo brasileiro. Tá? Das características gerais do relevo brasileiro, nós temos o que? Predomínios planaltos de baixa altitude, até 1.200 metros, e as depressões. Na verdade, nós temos 3 unidades de relevo no Brasil, planaltos, planícies e depressões. Mas a predominância é de quê? Planaltos de baixa altitude e depressões. O relevo brasileiro não possui grandes altitudes, por conta de antiguidade. Os terrenos brasileiros são muito antigos, datam lá do pré-cambriano, as primeiras eras geológicas. E nesse caso ele vem sofrendo, durante milhões de anos, os ataques dos agentes da erosão. Que agentes são esses? Chamados agentes externos do relevo. A água, o vento e o calor. Esses 3 agentes vão formar o chamado intemperismo, que vão atingir o relevo brasileiro, tornando um relevo de baixas altitudes. São os agentes transformadores ou modeladores do relevo. Só lembrar que nós temos 2 tipos de agentes. Agentes formadores, que são o vulcanismo, tectonismo e o abalo sísmico. Tá? E os agentes externos ou transformadores do relevo. Esses sim vão atingir mais o território brasileiro. Já que nós não temos, por exemplo, vulcões, nós não temos, por exemplo, abalos sísmicos, né, os terremotos. Por quê? Nós estamos no meio de uma placa tectônica. Então, por conta disso, o terreno brasileiro ele é estável. Então, ele tem 2 características básicas para ter a predominância dos agentes externos. Ele é um terreno muito antigo e, segundo, ele é um terreno estável tectonicamente. Tá? E só um detalhezinho, uma observação. O Brasil já teve vulcanismo. Tá? Tanto é que nós temos ali na região sudeste o solo chamado terra roxa, que é proveniente de derramamento de lava. Porém, isso foi há tempos bem mais remotos e atualmente, em função da posição do Brasil no centro de uma placa tectônica, nós não temos mais esses eventos. E esse solo terra roxa é justamente resultante da grande erosão que a lava, que no caso a rocha magmática, veio sofrendo no decorrer de milhões de anos, até formar o solo que a gente tem como terra roxa ali da região sudeste do Brasil, muito propício para a agricultura do café. Tá? Então, mais uma vez aqui, planaltos, planícies e depressões são as principais formas de relevo do Brasil. O Brasil não apresenta as cadeias de montanhas ou dobramentos modernos. O próprio nome já sugere, dobramentos modernos. Não cabe em um relevo, em um terreno de grande antiguidade, como é o caso do Brasil. Tanto de grande antiguidade, mas também um relevo de uma estabilidade tectônica, não havendo o impacto dos agentes internos do relevo. Esse mapa aqui ele traz essas cores verde, amarelo e marrom que vão denotar o que? A questão da altitude do relevo brasileiro. Essa área verde aqui, que é proeminente aqui no Brasil, é justamente as áreas com níveis mais baixos. Tá? Predomina aqui no Brasil essas áreas verdes mais baixas, enquanto que as áreas amarelas e marrons são as áreas mais elevadas, como é o caso aqui do Planalto Central do Brasil. Na área amazônica você tem a grande planície amazônica totalmente em verde. Nesse caso aqui, por quê? Por conta das suas baixas altitudes. Quanto às rochas que compõem esse relevo, você tem 64% de rochas sedimentares, tá? Que podem apresentar a ocorrência dos combustíveis fósseis. Só lembrando, é nessas áreas sedimentares que você vai ter a ocorrência desses combustíveis, como é o caso, por exemplo, do petróleo, como é o caso do gás natural e do carvão mineral. 36% são compostos de escudos cristalinos, com rochas metamórficas e magmáticas, onde encontramos as jazidas de minérios. Tá? Nesse caso aqui você tem os 3 tipos de rochas que nós já trabalhamos: rochas magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Tá? Essas 3 rochas elas vão denunciar aqui a questão da antiguidade do Brasil. Por quê? Nós temos a menor parte aqui, 36% de rochas metamórficas e magmáticas, que são as primeiras, as mais antigas, tá? Que foram tão temperizadas que hoje já formaram as chamadas grandes bacias sedimentares que predominam aqui no território brasileiro. Então essas rochas magmáticas e metamórficas estão em menor quantidade, por quê? Porque foram bastante intemperizadas, ou seja, foram bastante atingidas pelos chamados agentes externos do relevo. Nos escudos cristalinos, nós encontramos, como já foi dito, as reservas de minerais metálicos e não metálicos. E 2 escudos vão se destacar aqui no Brasil: o escudo das Guianas e o escudo brasileiro. Mas a predominância aqui no Brasil é das chamadas bacias sedimentares,
que são as importantes reservas dos chamados hidrocarbonetos, ou seja, os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral. E nesse caso você vai subdividir as bacias sedimentares em dois grandes grupos. Bacias de grande extensão, como é o caso, por exemplo, da bacia amazônica, da bacia do meio norte, do Paraná, a bacia de São Franciscana, do Rio São Francisco, e a do Pantanal Mato Grossense, grande extensão. O segundo grupo são as bacias de pequena extensão, como é o caso do Recôncavo Tucano, as costeiras, bacias costeiras, e as de compartimento de Planalto, no caso aqui a bacia sedimentar de Curitiba. Lembrar que são essas estruturas que vão predominar no território brasileiro. Quando se estuda o relevo brasileiro, a gente tem que lembrar de três grandes pesquisas que foram feitas no território brasileiro. A pesquisa do professor Haroldo de Azevedo, a pesquisa do Aziz Absaber e a pesquisa de João de Rossi. As três pesquisas vão dar origem a mapas de relevo do Brasil, observando-se as grandes unidades de relevo do Brasil. Tá? O primeiro deles foi Haroldo de Azevedo, ou seja, a primeira classificação e com recursos limitados, já na década de 40. O primeiro estudioso a se disponibilizar a trabalhar com o relevo do Brasil. E aí, nesse caso, você vai ter a seguinte classificação: 4 grandes planícies, que no caso aqui é a planície amazônica, planície do Pantanal, planície costeira e a planície gaúcha. Enquanto você vai ter 2 grandes planaltos, o Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro. Tá? Esse Planalto brasileiro se subdividido em 3 grandes blocos: Planalto Central, Planalto Atlântico e o Planalto Meridional. Então veja bem, já se falou lá no início que o Brasil apresenta 3 estruturas de relevo: planaltos, planícies e depressões. Só não apresenta os dobramentos modernos. Entretanto, você observa que neste mapa de Haroldo de Azevedo só se observou quem? Os planaltos e as planícies. Por quê? Por conta de recursos limitados, já que a observação dele foi basicamente empírica, ou seja, ele observava o Brasil, ele observava as regiões brasileiras em loco, tá? Fazendo passeios por essas regiões. Então, neste caso, você tem um mapa menos complexo do que o que a gente vai ver mais para frente. Segunda classificação é a de Aziz Absaber, ainda com grandes unidades de relevo, e basicamente 2, planaltos e planícies, já que ele era um discípulo de Haroldo de Azevedo, ou seja, aluno do professor Haroldo de Azevedo, e naturalmente ele vai simplesmente complementar o estudo anterior. Só lembrando que nós não temos uma ruptura aí, um estudo não vai anular o outro, ele vai simplesmente complementar, tá? Através de um novo olhar e de novas pesquisas sobre um estudo que já foi feito preliminarmente. Então nós temos aqui um número de planícies que permanece o mesmo, tá? Aqui você continua tendo a planície amazônica, né? No caso aqui ele faz uma diferenciação na nomenclatura: planície e terras baixas amazônicas, planície e terras baixas costeiras, planície do Pantanal, e aqui nós continuamos tendo a planície gaúcha, tá? No caso dos planaltos, nós temos 2 grandes planaltos. Continuamos tendo os 2 grandes planaltos anteriores: o Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro. Entretanto, o Planalto brasileiro, que anteriormente era dividido somente em 3 blocos, agora vai ter 6 blocos dentro dessa divisão aqui. Nós temos aqui Planalto Central, Planalto do Maranhão Piauí, Planalto Nordestino, Planalto Meridional e as serras e planaltos do leste e sudeste. Esta é a classificação de Aziz Absaber. A classificação mais atual é a de João de Rossi, que já vai ser realizada no final da década de 80, tá certo? E vai ser resultante do chamado projeto Radam Brasil, ou seja, ele já vai aliar aos estudos anteriores uma nova tecnologia, que nesse caso é a chamada aerofotogrametria. O que é isso? Basicamente as chamadas fotografias aéreas, ou seja, pegou-se uma câmera fotográfica específica, acoplou-se à barriga de um avião, começou-se a fazer voos rasantes sobre todo o território brasileiro, tirando fotos regulares. E aí, nesse caso, você vai ter todo um mosaico de fotos aéreas que vão compor o território brasileiro. A visualização naturalmente será diferenciada. E aí, nesse caso, você vai ter um mapa muito mais complexo do território brasileiro em se tratando de unidades de relevo. Nesse caso, você vai ter agora um Brasil dividido em 28 unidades de relevo. Mas, continuando predominando quem? Os planaltos baixos e agora a nova unidade que foi observada por João de Rossi, as depressões. Tá certo? Ou seja, os 3 estudos eles vão denunciar o quê? As baixas altitudes do relevo brasileiro. Porém, os 2 primeiros vão trabalhar somente com planaltos e planícies,
E o terceiro, Jurandir Ross, ele vai trabalhar agora, ele vai observar através da sua nova tecnologia as chamadas depressões. Planícies com áreas pequenas e limitadas, ou seja, as unidades que eram grandes até então, elas serão um pouco mais restritas. Por conta disso, você vai ter um mapa muito mais complexo do que os anteriores. Prova disso, você observa bem aqui a planície amazônica, ó, que nos mapas anteriores compunha praticamente toda a região norte do Brasil, mas tem essa área de planície, mas que agora Jurandir Ross percebeu que essa planície ela vai se restringir basicamente à área ali que margeia o rio Amazonas. Tá? Só para você ter uma ideia, toda essa área aqui era composta de planície nos estudos anteriores. Tá? Nós podemos voltar rapidamente aqui, por exemplo, o mapa de Absábia. Você vai ter aqui uma grande área de planície amazônica, enquanto que Jurandir Ross ele já vai trabalhar somente com essa área verde aqui como sendo planície, e essas áreas amareladas aqui ao lado serão justamente quem? As novas unidades que foram observadas em função do projeto Radam Brasil, em função das fotografias aéreas, que são justamente as depressões. Então, o que Haroldo de Azevedo e o que Aziz Absábia entendiam como sendo tudo planície, Jurandir Ross, em função da sua nova visualização, ele vai entender que não se tratava tudo de planície, mas ali sim você tinha entremeado a essas planícies o contexto das depressões. Tá? Então, Jurandir Ross, década de 80, projeto Radam Brasil, fotografias aéreas, é que vai observar as três grandes unidades de relevo do Brasil: planaltos, planícies e depressões. Tá? Só não vamos confundir fotografias aéreas com o chamado sensoriamento remoto, que vai trazer agora uma tecnologia mais apurada ainda, que é justamente as imagens de satélite. Não vamos confundir. Fotografias aéreas é a máquina fotográfica acoplada ao avião, enquanto imagem de satélite, o próprio nome já sugere, são imagens captadas pelos satélites que ficam orbitando a Terra. E aí você pode ter um estudo mais apurado em diferentes contextos. Você pode usar imagens de satélite para verificar queimadas, poluição, para verificar, por exemplo, desmatamento e por aí vai. Cada tipo de imagem de satélite você pode utilizar para verificar um determinado estudo. Tá? Fotografias aéreas também tem grande serventia, mas são elementos totalmente diferentes. Ok? Essas são as três classificações. Espero que tenham gostado e até a próxima.